Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. This has been our best campaign, and then I got shot. But I got lucky. God was with me, I tell you. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Oi, Ana. Oi, Fernando. De volta ao balneário, como você gosta de dizer. Isso aí. O ano passado, mesmo ano, encontrei o Vitor, não tinha esse sobrenome, bem pequenininho, não lembro, ele falou, resolve o caso vaga, me dá uma vaga no Supremo. E Celso, diga lá, Celso. Fala, Fernando. Estamos aí mais uma sexta-feira. A gente está falando de mais de 80 mil estupros, a gente está falando que as vítimas têm no máximo 13 anos, que são meninas negras, que estão sendo estupradas dentro de casa. Então vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. A gente abre o programa com este acontecimento histórico, o atentado contra o ex-presidente e candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Atentado ocorrido no último sábado, dia 13, durante um comício em Butler, cidade da Pensilvânia. Os disparos que partiram do fuzil AR-15 de Thomas Matthew Crooks, morto em seguida pela polícia, acertaram a orelha direita do ex-presidente, mataram um eleitor republicano, feriram outro e provocaram um trauma monumental na corrida presidencial. A imagem de Trump com filetes de sangue no rosto, de punho erguido, pronunciando a palavra fight, enquanto era retirado do palanque pelos agentes de segurança, essa é uma cena que parece concentrar todo o lixo do inconsciente político americano. Uma espécie de flagrante dramático, quase trágico, de onde chegamos ou de onde estamos metidos. O atentado elevou a chance de vitória de Trump, na avaliação da maioria dos analistas políticos, e fez aumentar a pressão para que Joe Biden desista da reeleição, abrindo caminho para outro candidato democrata. Na segunda-feira, o Partido Republicano oficializou Trump candidato e ficamos conhecendo o seu vice, o jovem senador pelo estado de Ohio, J.D. Vance, James David Vance, que é um isolacionista, crítico de Wall Street e da globalização, um populista peculiar. O Celso vai nos explicar como. A moda agora entre os militantes republicanos, nos comícios e nas ruas, é aparecer com um curativo na orelha. Para nós brasileiros, é inevitável a comparação com 2018, quando Bolsonaro foi atingido por uma facada a um mês do primeiro turno da eleição. A gente vai tratar de tudo isso, se essa analogia faz sentido, até onde faz, se Trump é mesmo o mais favorito agora, se a política mundial piorou depois do atentado, o que, isso sim, me parece certo. No segundo bloco, a gente trata da ABIN paralela, ou do uso ilegal e criminoso da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar e perseguir eventuais adversários ou pessoas incômodas e proteger os agregados do presidente, a começar pela prole. As investigações da Polícia Federal e a gravação que veio a público da reunião no Palácio do Planalto em agosto de 2020, na qual Bolsonaro sugere acionar os chefes da Receita Federal e do SERPRO, a fim de anular a investigação envolvendo seu filho Flávio sobre a rachadinha, escancararam mais uma vez a delinquência metódica na condução das instituições da República, neste caso da ABIN, chefiada pelo delegado federal e hoje deputado federal Alexandre Ramagem, pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, apoiado por Bolsonaro. Do destino dessa gente, que quer voltar ou continuar no poder, mas precisa ser condenada e presa, depende em boa medida o país que conseguiremos ser nos próximos anos. Por fim, no último bloco, a gente vai falar do 18º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que acaba de divulgar dados sobre a violência ou as violências no país em 2023. Este é e tem sido um documento valioso para o conhecimento do que somos. Houve uma pequena queda no número de mortes violentas no país em relação a 2022, de 3,4%, mas nada que possa ser propriamente comemorado. Continuamos sendo um dos lugares mais violentos do mundo. O Brasil tem 3% da população mundial e é responsável por 10% dos homicídios cometidos no planeta. 6 das 10 cidades mais violentas do país estão na Bahia. A letalidade da ação policial no país cresceu 188% em 10 anos. O risco de uma pessoa negra morrer vítima da polícia é 3,8 vezes maior. E mais de 99% das vítimas dos policiais são homens.
A violência contra a mulher segue sendo uma tragédia nacional particularmente preocupante. Todas as modalidades de violência contra as mulheres subiram no ano passado. Estes são alguns destaques do anuário e a gente vai se debruçar sobre eles. É isso, vem com a gente. Muito bem, Celso, vamos começar com você. Acho que podemos começar já pelos efeitos, as expectativas diante do atentado sofrido pelo Trump. O que muda na eleição presidencial, as suas leituras e a sua avaliação, para onde estão apontando? Então, Fernando, até agora, pelo menos, a aposta mais segura é que o atentado aumentou as chances do Trump vencer a eleição presidencial nos Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, as pesquisas sugeriam um empate, né, entre ele e o Biden. Isso mudou, sobretudo, por causa do debate, né, em que o desempenho do Biden foi, segundo alguns analistas, o pior da história dos debates presidenciais americanos. Antes do atentado, já se esperava que por esses dias ele tivesse um crescimento nas pesquisas, que é o chamado convention bump, que eles dizem ser uma subidinha que todos os candidatos americanos costumam dar logo depois da convenção do partido que indica os caras, porque a convenção tem uma cobertura de imprensa muito grande, né? As convenções partidárias não servem só para ser uma festinha lá que lança o cara. Por exemplo, o Barack Obama teve o seu primeiro grande momento no palco nacional quando ele discursou na convenção que indicou o John Kerry em 2004. Então é normal que na semana da convenção, nas primeiras semanas depois da convenção, os candidatos tenham um crescimento nas pesquisas. Então, se você juntar o desempenho do Biden no debate com o atentado e o provável efeito das convenções, a previsão mais segura seria que o Trump deve subir nas pesquisas, o que dá para ele um favoritismo bastante razoável na eleição presidencial, né? Eu sei assim que para quem é brasileiro é muito tentador a gente comparar com a facada no Bolsonaro. E pode ser que seja um efeito parecido, mas eu chamaria atenção para um fato. Nós não sabemos exatamente qual foi o efeito da facada na eleição do Bolsonaro. Não só nós não sabemos exatamente qual o tamanho desse efeito, como nós não sabemos exatamente que mecanismo produziu esse efeito. Logo depois da facada, muita gente achou que haveria um sympathy bump, que é uma expressão, por exemplo, quando o Reagan sofreu um atentado nos anos 80, ele subiu, acho que 11 pontos percentuais na pesquisa de popularidade, né, que ele já era presidente. O Bolsonaro não foi assim. O Bolsonaro, depois da facada, ele vai subindo uns 2 pontos por pesquisa, mas consistentemente. Isso pode ter sido por simpatia do público, por ele ter sofrido atentado? Pode, porque é bom lembrar uma diferença importante com o Trump agora. O Bolsonaro teve muito mais risco de morrer do que o Trump, né? A facada do Adélio Bispo pegou o Bolsonaro. O Bolsonaro, então, teve um noticiário muito grande nas semanas seguintes, o que era inevitável. Se a imprensa não cobrisse isso, não sei o que cobriria. Dele no hospital, né? Da família, com os médicos, aquilo tudo. Aquilo pode ter tido um efeito de simpatia um pouco mais retardado do que o do Reagan. Agora, tem 2 outros mecanismos que são suspeitos de terem influenciado no caso da facada. O primeiro é que no dia seguinte da facada, estava previsto o início de uma campanha muito agressiva da campanha do Alckmin contra o Bolsonaro na televisão. O horário de TV naquele ano era quase inteiro do Alckmin. A aliança do Alckmin era gigantesca. Sim, tinha o horário de TV o centrão inteiro. O pessoal da campanha do Alckmin, sobretudo, sempre disse que o que ferrou eles foi a facada. Porque aí eles tiveram que atrasar esses ataques, porque também você não vai lançar um ataque violento contra o cara logo depois que ele levou uma facada. E quando começou, ele já tinha subido e o negócio já estava meio fato consumado. Também tem gente que acha que isso é uma desculpa meio conveniente para os caras. Eu acho isso, por exemplo. E terceiro mecanismo, que isso eu acho que sem dúvida aconteceu, é que com a facada o Bolsonaro não precisa fazer campanha. O Bolsonaro ficou não só fora dos debates, mas ele meio que virou uma tela em branco sobre a qual os eleitores projetaram suas aspirações e cada um projetou o que queria. Para vocês terem uma ideia, aquele site de notícias sobre o mercado financeiro Infomoney tem uma série de podcasts chamados Pregões que Fizeram História. E um deles é sobre o dia da facada. Entendeu? Quando o pessoal recebe a notícia do atentado, a bolsa sobe e o dólar cai. Eles dizem ali no podcast que eles pensaram na hora assim, o Bolsonaro era um candidato que dava um incômodo para eles, porque ele certamente ia pro segundo turno, mas provavelmente seria derrotado por qualquer um, porque ele era radical demais. E eles achavam que com a facada, ele passaria a despertar uma simpatia pela vitimização, etc., que daria a chance dele ganhar no segundo turno. E aí, um dos caras do mercado que são entrevistados dizem, e aí, em vez dele fazer campanha, quem fez foi o Guedes. E o Guedes eles gostavam. Agora, é interessante que para eles foi o Guedes que fez campanha, mas se você for para as periferias, quem fez campanha do lado do Bolsonaro foi as igrejas evangélicas, entendeu? Então, assim, a facada deixou que outras pessoas fizessem campanha pro Bolsonaro, cada um dizendo uma coisa diferente para públicos diferentes. Então, assim, esse efeito, por exemplo, não vai acontecer com o Trump, porque o Trump é totalmente conhecido dos americanos, inclusive já foi presidente, então não tem muito o que inventar sobre o Trump. Continuando, como você disse, teve a convenção dos republicanos agora,
e o grande mistério era quem seria o candidato a vice-presidente, e o indicado foi o J.D. Vance. Esse cara tem duas características que são importantes a gente prestar atenção. A primeira é o seguinte, se vocês pensarem na invasão do Capitólio, no 6 de janeiro de 2021, por que aqueles malucos invadiram o Capitólio? Não era só assim uma explosão de violência caótica. Assim como o pessoal do 8 de janeiro brasileiro fez aquele caos completo para atrair os militares para um golpe de Estado, os americanos fizeram aquele caos completo para convencer o vice do Trump, o Mike Pence, a reverter o resultado da eleição. Isso pode parecer estranho, mas é o seguinte, o sistema americano é aquele sistema de colégio eleitoral, né? Então, você vota lá no seu estado, em quase todos os estados, se não me engano, à exceção de um, quem tiver mais votos no estado leva todos os delegados do colégio eleitoral daquele estado. E assim, o delegado do colégio eleitoral vai fazer o que o estado lá mandou ele fazer. Então, ele não vai lá dar a opinião dele, ele vai só entregar o resultado que deu no resultado dele. Então, o delegado pode ser qualquer sujeito, pode ser o cara do Partido Republicano. Se ganhar o democrata no estado dele, ele vai lá e entrega os votos do estado dele para o democrata. E o que os caras queriam fazer no 6 de janeiro, primeiro, teve um negócio de cédulas falsas que foram levadas, resultados falsos que os caras queriam entregar lá, que dariam a vitória ao Trump. E eles queriam que o vice-presidente dos Estados Unidos, que preside o Senado americano, não reconhecesse a eleição do Biden. Então, se você estivesse perguntando agora por que o Trump teve que escolher um novo vice, não usou o mesmo vice da outra vez, é porque os adeptos do Trump queriam matar o outro vice. Entendeu? Eles invadiram o Capitólio gritando "Hang Pence", enforquem o Pence, que eles consideram o Pence um traidor porque não reverteu a eleição a favor deles. O J.D. Vance já declarou que ele teria se recusado a convalidar a eleição em 2020. Então vocês vão vendo que não é exatamente um cara moderado. E eu tenho certeza que é por isso que o Trump escolheu ele. E a outra coisa que é importante levar em conta sobre esse cara é que ele representa a ala propriamente populista do trumpismo, que defende protecionismo econômico, por exemplo. Isso aí, a gente não sabe o quanto essas coisas vão ser levadas a sério quando o Trump ganhar. Pode ser que ele esteja defendendo protecionismo econômico para agradar esse operariado branco das áreas industriais decadentes, uma coisa dessa. Pode ser que seja só campanha. Mas se ele levar adiante mesmo esse negócio, para o mundo é um desastre. Se houver um surto de protecionismo nos Estados Unidos, isso desorganiza muito os mercados mundiais. Isso vai levar ao aumento da inflação nos Estados Unidos, porque se você teve que botar tarifa, é porque o importado era mais barato. Então, quando você botar tarifa, vai aumentar o preço. Se aumentar a inflação nos Estados Unidos, o Banco Central americano vai aumentar os juros, entendeu? Que, como a gente já viu aqui várias semanas, pra gente é um desastre. Então, assim, não por acaso, a reação do mercado ao Trump é meio ambivalente, porque, obviamente, os caras do mercado financeiro americano querem o corte de impostos que o Trump oferece para eles. Mas, do ponto de vista do funcionamento geral do mercado, o Trump desperta preocupações. Tem muita gente com medo desse troço ser a sério, entendeu? Tem gente que acha que não. Não, beleza, ele vai dar o corte de impostos pra gente, na hora ele não vai fazer nada disso. Mas e se fizer? Essa ala do J.D. Vance desperta um certo incômodo nesses setores da elite americana que apoiam o Trump. E a última coisa que eu queria dizer sobre a eleição americana, eu acho que, reversivelmente, a chance de tirarem o Biden. Eu acho bem difícil que o Biden continue sendo candidato. Nessa semana já teve notícias de democratas faixa preta lá que foram conversar com o Biden, e o vazamento, que obviamente foi feito por eles mesmos, seria que eles foram dizer que era melhor ele sair, né? E com o agravante agora essa semana que ele tá com Covid, né? Enfim, uma circunstância mais um sinal de fragilidade. E até porque, veja bem, até o atentado tinha um argumento que era assim, tudo bem, o Biden é muito velho, mas o Trump também é velho, entendeu? O Trump é poucos anos mais novo que o Biden. Só que a foto do pós-atentado do Trump é uma foto de força, é uma foto de um cara que tá fisicamente apto. Você olha para aquilo, você não pensa num cara em declínio. O único motivo que eu não digo que essa eleição já acabou, o Trump já ganhou, é que eu acho que o Biden vai sair. E aí a gente precisaria saber quem seria o candidato e em que contexto ele seria lançado para poder fazer uma avaliação das suas chances. Mas não há a menor dúvida que o atentado aumentou o favoritismo do Trump. Ana Clara. Bom, eu vou falar um pouco sobre como o governo brasileiro recebeu a notícia do atentado e o que eles avaliaram no decorrer desses dias, né? Bom, a primeira reação foi a preocupação com uma inevitável comparação com a facada, como o Celso já mencionou aqui. Mas também eu acho que, seguindo a mesma reflexão que você teve, Celso, essa comparação com a facada foi se dissipando conforme as horas passaram e as informações iam chegando. A facada aconteceu em setembro de 2018, um mês antes do primeiro turno, então teve muito pouco tempo para decantar esse fato, né? Nesse caso, 4 meses separam o episódio do dia 13 da eleição. Então eles acham que até novembro vai ter muita coisa, muita água para rolar.
e o próprio fato de ele não estar hospitalizado faz com que a dinâmica seja ainda mais acelerada, porque o cara vai para a convenção, vai rodar o país, outras coisas vão acontecer, né? E é claro que uma situação como essa é super preocupante pra gente, como a gente já falou em outros episódios, né? Porque o aumento da chance de vitória dele se relaciona diretamente com a nossa eleição em 2026, né? E obviamente que o governo tá pensando nisso também. Mas, diferentemente do que tanto o Fernando comentou na abertura quanto o Celso comentou aqui, a avaliação deles não é de que isso diminui as chances de o Biden concorrer. Conversei com gente da diplomacia, que acaba orientando muito ou dando subsídio para a análise do próprio presidente Lula sobre o tema. E o que eles estão dizendo, e o que eles conversaram com o presidente Lula, que com esse aumento das chances do Trump, o grupo que se articular dentro do Partido Democrata para conseguir tirar o Biden da disputa, vai ter uma pressão muito grande de ganhar. Porque, você tá tirando o cara que, pelas nossas pesquisas, é o cara que mais tem chance de derrotar o Trump dentre todos os possíveis candidatos democratas, você tá tirando esse cara para colocar um outro nome em cima da hora. Então, assim, fica uma pressão muito grande em torno desse grupo que patrocinar essa substituição. E que isso, de certa forma, retrai um pouco as tentativas. Essa é a análise deles. Então, eles enxergaram, ao contrário de vocês, esse evento como algo que reforça a candidatura do Biden. Porque desestimula internamente uma articulação para ele sair. Essa é a leitura deles. É bom que a exposição da divergência esteja aí. É uma decisão dificílima dos democratas, né? É, porque assim, a pessoa que substituir vai ser a responsável. Quem quer ser o responsável? Diante de uma situação em que as chances do Trump aumentaram. Tem essa questão. O Lula prefere o Biden. Ele prefere que seja o Biden. E aí eu não sei também, né, a semiótica disso, se é preferir o Biden pelas características do Biden, pela administração Biden, ou se pela situação. Considerando que o Lula quer a reeleição em 2026, é um pouco essa situação, né? Se ele de fato for candidato à reeleição, ele vai estar com 80 anos. E tudo indica que o concorrente dele, que é o Tarcísio, está na casa dos 50, em outro momento de vitalidade. Então, eu acho que essa é uma preocupação que eles têm. Por último, o Celso Amorim, que é o assessor do Lula para assuntos internacionais e foi chanceler por 2 mandatos, ele já tinha uma reunião marcada com o Jake Sullivan, assessor do Biden para os mesmos assuntos, para tratar de Venezuela, né, que vai ter as eleições ali no dia 28 de julho. E essa reunião estava marcada previamente, que aconteceu na quarta-feira, e aí, obviamente, eles falaram sobre esse assunto, isso foi tema e tal, e sim, por enquanto o Biden tá ali. Mesmo com Covid, a situação é essa. Agora, eu sei que aqui somos ouvintes, mas eu andei lendo muito sobre esse assunto e queria fazer uma curadoria. Em vez de chupinhar o que as matérias disseram, eu queria sugerir aqui para vocês algumas leituras para quem quiser se aprofundar. E aí, gente, tem ChatGPT para traduzir para o português, então, para quem não lê inglês, então acho que dá para fazer. O site Semaphore, que tem entre os sócios o Ben Smith, que era um colunista do New York Times, ele publicou uma reportagem muito interessante sobre como o Vale do Silício, que sempre foi mais progressista, tá virando a casaca, com vários investidores antes democratas declarando voto e doações para a campanha do Trump. E aí não tô falando de Elon Musk, que sempre foi de direita, né? São outros investidores que e até mesmo não tinham posicionamento político. O título é How Trump Won and Biden Lost Part of the Silicon Valley, que significa como o Trump ganhou e o Biden perdeu parte do Vale do Silício. Uma outra sugestão, o site Axios fez numa newsletter no dia 17 de julho um bom apanhado dos acenos e das promessas que o Biden tem feito para a esquerda, caso ele venha ganhar. A gente já falou aqui também como ele se distanciou dessas pautas, né, principalmente nessa questão de Israel e do Hamas. Eles patrocinaram Israel nesse caso e tal, e que foi um ponto muito importante ali para as alas mais progressistas do Partido Democrata o criticarem muito. Ele tem virado um pouco essa estratégia, focando mais nas alas mais progressistas.
Também porque, assim, diante do que aconteceu, para onde ele pode crescer? Para o centro? Ou mais para aquele eleitorado que vota naqueles candidatos de 1%, 2%? Lembrando que, em 2016, quando o Trump ganhou, a Hillary Clinton, ela poderia ter sido eleita se a candidata Jill Stein não tivesse se candidatado. Se os votos da esquerda fossem para Hillary, né? Que é o Partido Verde, exato, fossem para Hillary, ela poderia ter ganhado. Então, esse aceno à esquerda tem um pouco essa cor. E isso tá bem explicado nessa newsletter do Axios do dia 17 de julho, eu recomendo. O New York Times saiu com uma reportagem matadora sobre os planos do Trump em caso de vitória, planos para imigração, para economia, para justiça, assim, com perseguição a opositores, controle de agências até então independentes. O título é simples: If Trump Wins, se Trump ganhar, e feito pelos principais repórteres de política do New York Times, um conjunto de repórteres. E, por último, eu queria recomendar um artigo do David Remnick, da revista New Yorker, que ele publicou no fim de semana do atentado, argumentando como o Trump foi, que eu acho que isso se relaciona um pouco com a facada, justamente ele que foi o alvo do atentado foi o que menos contribuiu para a pacificação do país, o que mais exaltou o ódio. Ele faz toda uma análise da culpa no cartório do Trump pelo que aconteceu com ele, de fato. Mas isso aí, na hora que o cara vira vítima, de fato, né, objetivamente, cria-se um curto-circuito. E além disso, os republicanos, no fim de semana do atentado, investiram muito nessa narrativa, antes até de saberem que o autor era um republicano. Todos os senadores do Partido Republicano estavam dizendo que era o ódio ao Trump que fez com que isso acontecesse, que todo mundo estava dizendo que ele seria um fascista, faria um governo fascista e etc., quando, na verdade, ele era vítima, né? E aí depois, obviamente, essa tese se desconstruiu com a informação de que o cara era republicano. E é obviamente possível você ser um fascista e ser vítima de um atentado. Não são coisas diferentes. Sim. Bom, como vocês veem, tem muito nó ainda para ser desatado nesse assunto. A gente vai voltar a ele. Mas agora encerramos o primeiro bloco do programa, porque senão é a diretora que vai pegar o curativo e pôr na minha orelha, né, diretora? Já tô aqui passando. Já imaginei a cena do Fernando com o curativo na orelha. Eu só tô pensando nisso, os curativos na orelha. Se fosse no Brasil, já tinha vendedor ambulante na esquina vendendo curativo. Encerramos o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, nós vamos falar de Alexandre Ramagem, ABIN, Bolsonaro, delinquências. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, a ABIN não evoluiu muito em relação ao antigo SNI, do governo militar, da ditadura. Olha, em eficácia, viu, eu vou dizer que talvez tenha havido um retrocesso, porque, concorde ou não com o SNI, e a gente discorda, eles aparentemente foram eficazes, né? Agora, a ABIN é realmente uma pataquada, meio que um capítulo 2 das pataquadas que a gente falou na semana passada das joias, só que com um nível um pouco mais baixo, assim, sabe? É realmente inacreditável o nome ser Agência Brasileira de Inteligência, assim, é quase uma piada pronta. Vamos lá, que você afundou nessa chanchada. Primeiro que a história tem toda aquela cara de déjà vu. Até a gente ter acesso ao inquérito, praticamente toda a história já tinha sido contada pela imprensa desde 2020. Começando no fato de que o próprio Jair Bolsonaro falava publicamente que ele tinha um sistema de informação paralelo, não era um segredo. Tanto que naquela reunião que o vídeo foi gravado, né, em que ele fala que queria trocar o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro por causa da família dele, ele fala que era informado por um sistema paralelo. E esse sistema paralelo, na verdade, eram servidores da ABIN, são servidores que são da agência e também policiais federais que são deslocados para essa agência, né, que operavam de maneira informal, não só a mando do presidente da época, como também do então diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem. Em dezembro de 2020, ou seja, há quase 4 anos, o jornalista Guilherme Amado publicou na revista Época 2 relatórios produzidos por essa ABIN paralela para orientar a defesa do Flávio Bolsonaro a conseguir informações sobre os servidores da Receita que acessaram os dados dele na investigação da rachadinha. E a ideia era tirar esses servidores do caso. Essa reportagem do Guilherme Amado também já falava da reunião que ocorreu no Palácio do Planalto em 20 de agosto de 2020, entre o Bolsonaro, o Ramagem, o Heleno, a defesa do Flávio, e que agora a gente sabe que foi gravada e que o áudio
áudio teve o sigilo levantado essa semana e que todo mundo pôde ouvir. Quando essa reportagem foi publicada, obviamente o Bolsonaro negou, os Bolsonaro negaram, né? Chamaram de fake news, não deram qualquer explicação para aquilo. Embora o relatório tenha sido publicado com a confirmação da veracidade dele dada pela advogada do Flávio. E aí a ministra Carmen Lúcia, do STF, pediu que a PGR investigasse que relatórios eram esses, que orientações eram essas. Sabe o que a PGR do Augusto Aras fez? Uma investigação pedindo que o Guilherme Amado revelasse a fonte dos relatórios. Em nenhum momento o Augusto Aras chamou alguém da ABIN para conversar, para prestar depoimento, e ninguém, obviamente, da família Bolsonaro. No caso, o jornalista não era investigado, ele foi só chamado a contribuir com a investigação, ele não quis e ficou por isso mesmo. Até que no início do ano passado, ou seja, 2023, 3 anos depois, o jornal o Globo descobriu que a ABIN tinha usado o programa First Mile para rastrear os celulares de opositores do governo Bolsonaro, dos juízes, advogados, jornalistas, ministros do Supremo, em mais de 10 mil pessoas. Esse software foi comprado pela ABIN no final do governo Temer, quando Bolsonaro já estava eleito, então você já imagina que os caras tinham uma agenda com esse programa, e foi usado até 2021, pouco depois da publicação da reportagem do Guilherme Amado. E o que esse software faz? Ele mostra a localização em tempo real do celular pesquisado. E pelo menos 2 funcionários da ABIN, a mando do Alexandre Ramagem, operaram essa máquina de busca de uma forma completamente legal, ou seja, sem o intuito de produzir conhecimento para a segurança do Estado brasileiro, porque o intuito desses servidores era totalmente político. E eles tinham carta branca para usar essas ferramentas indiscriminadamente, mesmo sem a orientação do Ramagem, ou seja, eles tinham autonomia. E eles pesquisavam tudo, assim, desde servidores que poderiam estar atrapalhando os interesses da família Bolsonaro, até donos de contas de Twitter contra o governo. Eles basicamente acordavam todo dia de manhã, olhavam as redes sociais, escolhiam um alvo e abasteciam o gabinete do ódio de informação. Um detalhe importante, exceto essas pesquisas de geolocalização do First Mile, as informações que esses caras conseguiam eram banais, assim, era na maioria das vezes de fonte pública, informação que qualquer um de nós poderia achar. Então, assim, era um trabalho bem tosco. E eles faziam a distribuição dessas informações para o esgoto da internet, para a militância bolsonarista, muitas vezes usando e-mails falsos para enviar essas informações e tal. E a PF detectou 7 integrantes dessa organização, 2 agentes da ABIN, que faziam as pesquisas, outros 3 que propagavam essas informações e 2 indivíduos que eram canal direto com o Jair Bolsonaro. Um assessor do Bolsonaro, que editava vídeos no Palácio, e um outro que era amigo do Alan dos Santos. As trocas de mensagens entre esses caras são ridículas, assim, é coisa de grupo de adolescente querendo stalkear alguém no Twitter. É realmente lamentável que eles sejam pagos com dinheiro público para fazer isso. Mas uma das pérolas desse inquérito é o momento em que eles comemoram que eles descobriram o nome de um dos integrantes do podcast Medo e Delírio em Brasília. Isso foi sensacional. Dos nossos amigos Cristiano Botafogo e Pedro Daltro, sendo que esses nomes nunca foram ocultos. E aí eles celebram conseguir descobrir o nome de um. Então, assim, é esse nível de gente que é concursada para fazer o serviço de inteligência da presidência da República. Eles não foram levados para lá pelo Bolsonaro, eles são concursados. Em 2024, o Globo publicou outra série de reportagens sobre a ABIN, mostrando que esses servidores, além do software, usavam em alvos políticos também drones, câmeras escondidas, microfones e vírus, esses malawares que eles chamam. E os drones são um capítulo à parte. O Ramagem mandou que eles comprassem drones para espionar as casas dos opositores, só que eles eram gênios que não sabiam operar o drone. E aí um dos drones foi apreendido em 2021 sobrevoando a casa do Camilo Santana, do PT, que era governador do Ceará. E os seguranças do governador foram atrás de quem estava controlando o drone e acharam, adivinha, um servidor da ABIN. E essa situação nem provocou uma investigação interna, nada. Simplesmente ficou por isso mesmo. E aí, quando o Globo publica essas 2 séries de reportagens, já era governo Lula e a PF começa a investigar.
E o resultado é esse que está aí hoje, que foi revelado. Uma agência aparelhada, com servidores completamente inadequados para a função. E eu não sei se é para ter mais medo desses caras espionando a gente ou supostamente protegendo o país, né? Porque se tiver que escolher, eu acho que eu prefiro que eles espionem a gente. Ou porque esse governo brasileiro... drones, né? Pilotando drones que vão cair na cabeça das pessoas. Não, porque se o governo brasileiro depender desse nível de servidor para obter informações estratégicas, para defender os interesses do país, a gente tá lascado, né? Assim. Agora, uma coisa que é preocupante é que a gente não sabe até que ponto a ABIN tá politizada, tá bolsonarizada. Então, assim, como crer que as pessoas que estão lá dentro estão cumprindo uma função de Estado? É muito difícil. A gente não sabe qual amostra esses servidores que foram investigados representam da ABIN, né? Por exemplo, o presidente Lula demitiu esse ano, 2024, o diretor adjunto da ABIN, chamado Alessandro Moretti. Porque a Polícia Federal tinha descoberto que o Moretti, no curso dessa investigação da ABIN paralela, tinha interferido na investigação e até mesmo tranquilizado os investigados, falando que tudo aquilo tinha fundo político e ia passar. Ou seja, totalmente passando pano para os caras. E o Moretti foi diretor de inteligência da PF no governo Bolsonaro e foi subordinado do Anderson Torres quando ele era secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. Ou seja, ele era um cara de confiança do governo passado. E para vocês verem como a situação na ABIN deve ser complicada, é justamente esse cara que vira diretor adjunto nomeado pelo Lula. Ou seja, para o Lula ter nomeado o Moretti, o restante era inviável, entendeu? Bom, o Bolsonaro ficou extremamente irritado com Ramagem pelo fato de ele ter sido gravado naquele episódio da reunião de 2020. E ele cogitou, inclusive, não comparecer à convenção que lançaria a candidatura do Ramagem à Prefeitura do Rio. Mas acabou mudando de ideia porque ia ficar muito na cara caso ele faltasse, que a razão era essa. Mas nos bastidores o que se diz é que ele não queria ir. E o Otávio Guedes, da Globo News, noticiou que, inclusive, o Bolsonaro estava pensando em trocar a candidatura do Ramagem pela candidatura do Eduardo Pazuello. Celso, esses aspectos cômicos ou tronchos, eu nem sei como caracterizar, amplamente documentados aí, comentados pela Ana, mas tem a gravidade, né, dessa situação, dessa agência de inteligência usurpada ou descaracterizada, desvirtuada nesse nível, né? Pois é, Fernando. E como a Ana bem notou, nunca foi mistério que isso existia, né? Assim, o Bebiano, logo no começo do governo Bolsonaro, alertou que o governo queria fazer uma ABIN paralela. Naquela reunião famosa lá, que precedeu a queda do Sérgio Moro, o Bolsonaro falou que tinha um serviço de inteligência dele. O Moro, quando saiu, avisou que a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal era para aparelhar a Polícia Federal. E a gente viu aqui o que o Ramagem fez com a ABIN. Depois, na reunião ministerial lá de 2022, aquela que depois deu confusão para o Bolsonaro também, uma hora o general Heleno começa a falar da ABIN na eleição, que ia botar gente nos dois lados, uma coisa assim, o Bolsonaro fala para ele parar de falar. Para quem queria ver, tava lá, né? Esse é o tipo de coisa, é um dos muitos aspectos do bolsonarismo que os historiadores do futuro vão se perguntar como é que deixaram. E é sempre bom lembrar também que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, a gente não saberia de nada disso. Então, a primeira questão óbvia é que isso mostra o quanto o bolsonarismo foi um fenômeno de degradação das instituições brasileiras, foi um movimento que aparelhou os órgãos de inteligência, como aparelhou o Exército, como aparelhou uma série de outras instituições. O fato de que eles estavam basicamente usando o serviço de inteligência estatal para espionar jornalistas que denunciavam os crimes do governo Bolsonaro faz ser mais ridículo ainda aquele showzinho todo que eles deram lá com o Elon Musk, lá pela liberdade de expressão. E eu achei notável também que eles tinham na lista lá deles, que eles queriam espionar, as agências de checagem, o Aos Fatos e a Lupa. O que é totalmente previsível, né? Se você é um operador bolsonarista, não tem ninguém que te ofenda mais que as agências de checagem, né? Porque você vive de espalhar mentira na internet. Então, assim, eu acho inteiramente consistente que eles tenham resolvido perseguir esses caras na hora que escolheram perseguir alguém. A outra questão que fica claro, boa parte da atividade da ABIN paralela foi usada para investigar os investigadores do caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Que é sempre bom lembrar que esse caso deveria ter sido o ponto de entrada para investigar a relação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Porque entre os participantes da rachadinha com o Flávio estavam, se não me falha a memória agora, a mulher e a irmã do Adriano da Nóbrega, o chefe da milícia escritório do crime.
Então, se você descobre isso sobre o filho senador do presidente da República, a primeira coisa que você tem que fazer é ir atrás desses vínculos. E não foram. Boa parte dessa operação toda que a gente está discutindo aqui foi feita para proteger o Flávio, para blindar o Flávio. Com a participação do ministro Dias Toffoli do Supremo também, que foi decisiva para que a investigação não fosse adiante ou que fosse abortada. Isso é bom para o Toffoli aprender e para todo mundo que se aproxima do bolsonarismo para fazer aliança, dizendo que não tem problema, a gente se alia, mas a gente não compartilha de tudo. Vários desses caras que foram aliados do bolsonarismo foram monitorados pela BIM Paralela, eles investigavam os caras, inclusive o Toffoli. Eles foram atrás de tentar espalhar notícias falsas contra o Toffoli, enfim. Como, aliás, foram atrás do Arthur Lira, como, aliás, foram atrás de vários aliados ocasionais do bolsonarismo. Então, se você pretende se aliar ao bolsonarismo, numa hipótese que eu vou inventar agora, para se eleger prefeito de São Paulo, você, por favor, tome cuidado, porque cedo ou tarde eles podem fazer isso com você também. Hipótese improvável. Exato, é um negócio que eu inventei aqui da minha imaginação. E o terceiro aspecto que eu queria lembrar é que o pessoal dessa BIM Paralela estava intimamente ligado ao plano golpista do Bolsonaro. Na relatório da PF, tem o diálogo entre o policial federal Marcelo de Araújo Bormevê e o seu subordinado Giancarlo Gomes Rodrigues. O Marcelo, se não me engano, é policial federal e o Giancarlo é militar. E um pergunta pro outro se o Bolsonaro já tinha assinado a porra do decreto, que é a minuta do golpe. Aquela que foi achada com Anderson Torres, aquela que foi apresentada aos chefes das Forças Armadas, e que então você vê que todo mundo ali no meio do Bolsonaro sabia que eles estavam planejando um golpe, que eles estavam organizando esse negócio. Encerramos o segundo bloco do programa por aqui, fazemos um rápido intervalo, a gente vai falar da violência brasileira, do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no terceiro bloco, já voltamos. Em 2007, o Daniel Navarro Sonin estava mudando de canal e parou no Casos de Família, aquele programa do SBT. O tema daquele dia era Só Você Não Sabe o Quanto é Esquisito. Um dos esquisitos era um cara que passava o dia inteiro escrevendo um livro sobre quando ele foi enfermeiro no complexo psiquiátrico do Juqueri. Ele estava precisando de ajuda para botar o livro de pé. O Daniel tinha acabado de se formar em jornalismo e ele se interessou pela história. Mas quando ele ligou para a produção do SBT, ele não tinha ideia do tanto de reviravoltas que o Walter tinha passado lá dentro. Eu sou a Paula Scarpim e no Rádio Novelo Apresenta dessa semana eu te conto essa história com a ajuda do Daniel, do Walter e da Valentina Bressan, que trouxe essa história pra gente. Quando terminar de ouvir o foro, procura aí no seu aplicativo de áudio. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta-feira, histórias que você não sabia que precisava ouvir. Muito bem, estamos de volta. Celso, eu vou passar a bola para você. O anuário é um documento muito rico, muito desalentador, na maioria do conjunto das coisas, com uma ou outra notícia boa. Vou deixar você começar por aquilo que te chamou mais atenção. Então, Fernando, primeiro é um excelente trabalho, realmente, o pessoal que faz o anuário tá de parabéns. É um trabalho muito cuidadoso, né? Eles vão BO por BO fazendo essa catalogação e é realmente um trabalho que merece muito respeito mesmo. Bom, quanto aos resultados. Então, tem duas coisas aqui que cada lado do espectro político vai comemorar e eu acho que não tem base para isso em nenhum dos dois casos. O número de mortes violentas no Brasil caiu no primeiro ano do governo Lula. O governo deve comemorar e até tem o direito de comemorar, mas é bom notar que já vinha caindo. Já tinha caído no último ano do governo Bolsonaro. E sendo honesto com você, eu não vi nada que indique que tenha caído seja por alguma coisa que o Bolsonaro fez, seja por alguma coisa que o Lula fez. E, por outro lado, o pessoal da direita vai comemorar o fato de que São Paulo está muito melhor do que os outros estados nessa taxa de mortes violentas por habitante. O que é verdade, mas já faz muito tempo que São Paulo está muito melhor. Exatamente, né? É verdade, mas já faz muito tempo que São Paulo está com índices muito melhores que o Brasil. E no ano passado, que já é o governo Tarcísio, São Paulo não foi um dos estados em que mais caiu a violência. Se você for ver aqui na página 27 do anuário, São Paulo teve uma redução de 6,9%, está mais ou menos ali no meio da tabela. Rondônia teve uma queda bastante grande, Rio Grande do Norte caiu bastante, Paraná caiu bastante. São Paulo está ali no meio do caminho, com uma queda de 6,9%. É maior do que, por exemplo, o Rio de Janeiro, que caiu 4,8%. E o Amapá é disparado o estado que teve o maior crescimento de morte violenta por habitante, subiu 39,8%.
Então, assim, antes que os resultados do anuário caiam aí na discussão política, eu aconselharia muito ceticismo diante de argumentos que digam que ou foi o Lula que fez cair o índice nacional ou que foi o Tarcísio que fez o índice de São Paulo ser bom. Pode ser que tenha algum efeito, mas eu gostaria de ver isso mais demonstrado, você mapeando o resultado até políticas específicas. Por enquanto, não tem isso. O Amapá é um caso bastante aberrante, como eu disse. O número de mortes violentas subiu muito. Eles têm a cidade com a maior taxa de mortes violentas por habitante, que é Santana, no Amapá. O próprio anuário chama atenção para o fato de que Santana tem um porto de cargas internacionais. Já é documentado, inclusive por matérias na Piauí, que uma parte importante do tráfico de drogas no Brasil foi deslocado para a Amazônia, né? Foi deslocado para os portos da região norte. Agora mesmo, em 10 de abril, houve uma operação da Polícia Federal em Santana para combater o tráfico de drogas, a partir de uma denúncia de que os traficantes estariam acoplando entorpecentes nos cascos dos navios para serem retirados por mergulhadores na Europa. Então, é muito provável que esse crescimento nessa região seja ocasionado pelo fato de que ela entrou na rota do tráfico internacional. Procedimento que também foi usado em navios no Porto de Santos. O Alan de Abreu, nosso grande repórter de assuntos policiais, fez uma matéria para Piauí falando isso, do PCC usando essa técnica. Exatamente. Isso é uma coisa que você vai vendo quando você vai desagregando os resultados, dá a impressão de que boa parte do que acontece para subir ou para descer é por mudanças na geografia do tráfico de drogas, entendeu? Também chama muita atenção de que a maior parte das cidades, no top 10 das cidades com mais violentas, está na Bahia, um estado governado pelo PT. 6 das cidades com maior taxa de homicídio por 100 mil habitantes estão na Bahia. O relatório lembra que o Norte e o Nordeste foram abalados por guerras de facções criminosas, que sempre fazem a mortalidade disparar. Isso aí, para quem mora no Rio, é bastante familiar. Quando a guerra entre o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e milícia se acirra, sobe muito o número de assassinatos do Rio, que é o pessoal que morre nas guerras entre as facções. No caso da Bahia, tem uma questão que deve ser levada em conta. O anuário conta nas estatísticas sobre mortes violentas as pessoas que morrem pela ação da polícia. Pelo menos em uma das cidades aqui mais violentas, Jequié, na Bahia, metade das mortes foi pela ação da polícia. E aí teria que os estudiosos pegarem os dados que o anuário conseguiu e tentar desmembrar o que é uma brutalidade policial maior, que certamente é parte da história, e o que é o fato de que a polícia teve que agir mais porque pode ser que a criminalidade tenha aumentado por outros motivos. O fato é que no Brasil subiu a letalidade policial, o que quer dizer que se não fosse pela letalidade policial, inclusive o índice nacional de morte e violência teria caído mais. Os especialistas que fizeram o anuário atribuem muito peso a essa questão da guerra de quadrilhas, né? Vocês podem imaginar que é uma coisa muito difícil de estudar, né? Quanto por cento das pessoas que morreram em guerra de quadrilhas. Guerras de quadrilhas não são eventos que têm ata de presença, enfim, você ganha uma carteirinha que você entrou na guerra de quadrilhas, certo? Você se registra na Receita, você tem carteira assinada pelo PCC, né? Digital. Mas eles estão raciocinando isso pelo fato de que, bom, quem faz isso aqui é especialista, que acompanha isso há muito tempo, conversa com as autoridades, etc. Por exemplo, um estudo do United Nations Office on Drugs and Crime, o escritório das Nações Unidas que estuda drogas e crime, estimou em 50% a porcentagem das mortes de violência ocorridas nas Américas causadas pelo crime organizado. Isso não envolve dados brasileiros, o Brasil não tem dados sobre isso, mas o pessoal que fez o anuário acha que é uma baliza, né, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de quão tão importante a ação do crime organizado na elevação do número de homicídios. A média mundial, segundo o mesmo escritório das Nações Unidas, é de 22%. O pessoal que fez o anuário também cita pesquisadores brasileiros que já fizeram pesquisa sobre violência e chegaram à conclusão de que a guerra de quadrilhas é um dos principais fatores que aumenta o número de mortes violentas. Eu já citei aqui no foro numa outra vez, e acho que vale a pena mencionar novamente, um estudo sobre São Paulo que se tornou referência, que é o Pax Monopolista and Crime, que é um estudo feito pelo Ciro Biderman, João Manuel Pinho de Mello, que foi diretor do Banco Central uma época, inclusive, Renato de Lima e Alexandre Schneider, que foi um estudo que fez uma estimativa do efeito da entrada do PCC numa favela para a redução dos homicídios, né? E o estudo deles, eles usaram dados do Disque Denúncia para tentar datar quando é que o PCC entra na favela. E aí chegaram à conclusão que a entrada do PCC numa favela derruba os homicídios em 11%, que é expressivo. Agora, é bom dizer, acho que aqui vale duas coisas sobre o caso de São Paulo. Primeiro, o fato da concentração do tráfico de drogas em São Paulo estar na mão de uma facção só pode reduzir a criminalidade, mesmo sem a gente supor que houve um acordo.
com as autoridades. Que isso já tem muita gente que falava, isso, não, teve um acordo da polícia com o PCC e tal. Pode ser, pode não ser, não tem evidência disso, mas não é necessário que haja. O simples fato de haver um monopólio reduz a zero o número de guerras de quadrilha e, por esse efeito mesmo, já reduziria o número de homicídios. E também é bom lembrar que, em muitos casos, como já apontava um estudo clássico sobre a máfia siciliana do Diego Gambetta, essas organizações criminosas exercem um pouco de serviço de segurança nas áreas que eles atuam. Entendeu? Eles tentam, pelo menos, controlar a violência indiscriminada, né? Nos seus territórios. Então é bem possível mesmo que a atuação do PCC tenha reduzido a mortalidade de São Paulo, mas não há evidências de que isso seja a história inteira. Os últimos governantes de São Paulo têm o direito de dizer que fizeram alguma coisa certa na segurança pública e, pelo menos por enquanto, não tem dados que o contradigam. Agora, a maior parte do efeito aqui certamente foi em governos anteriores ao atual, os governos lá do PSDB. E uma coisa que eu acho interessante notar é que esses estados que forneceram mais cidades para esse top 10 aí de cidades com mais mortes violentas, não necessariamente foram os estados que recentemente experimentaram um aumento da pobreza. O Amapá, inclusive, teve uma queda de pobreza bastante acentuada ano passado, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, de 23 de abril desse ano, do repórter Leonardo Vieselli. Eu acho que o quadro geral é assim, o crime organizado é um problema cada vez mais sério para o Brasil, né? A gente precisa ter operações de inteligência que, pelo amor de Deus, não sejam conduzidas por esses caras aí que fizeram a BIM paralela e realmente algum nível de articulação nacional, né? Porque as redes criminosas são organizadas em território nacional. Uhum. Muito bem. Ana, eu queria que você falasse um pouco a respeito das violências contra as mulheres, porque os dados são sempre chocantes. E aí sim não tem nada mesmo para comemorar. Na contramão da queda do índice de mortes violentas, que foi de 3,4% no ano passado, o de feminicídio subiu 0,8%, e tanto as tentativas de feminicídio como de homicídio de mulheres também cresceram. E toda uma gama de crimes decorrentes da violência contra a mulher também aumentaram. Eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês. A violência doméstica aumentou 9,8%. Em 2023, em relação ao ano anterior. As ameaças que foram reportadas ao número 190 da Polícia Militar cresceram 16,5%. As mulheres sofreram 9,2% mais tentativas de homicídio em 2023 do que em 2022. As tentativas de feminicídio crescem 7,1%. De todos os assassinatos registrados, assassinatos de mulheres, 90% foram cometidos por homem. E aí, queria falar um pouco do perfil da vítima. 63,6% são mulheres negras, 71,1% têm idade entre 18 e 44 anos e 64,3% das vítimas foram mortas na própria residência. 63% de quem matou são seus parceiros, 21,2% são ex-parceiros e 8,7% são familiares. Então, a violência contra a mulher, ela está circunscrita dentro de casa. Uhum. É muito chocante, praticamente 100% se juntar tudo, os três, Sim. parceiros, ex-parceiros e familiares, né? Sim, é dentro de casa. O número de medidas protetivas concedidas a mulheres cresceu 26,7% em relação a 2022. E outro tipo de violência, que é um tipo de notificação relativamente nova, que é o crime de stalking, que é a perseguição, né? Isso aumentou 34,5% em relação a 2022. E aí tem também a violência psicológica, que também é uma notificação recente, que aumentou 33,8%. Então, assim, é chocante, né? Todo o resultado é muito absurdo. E conversando com a socióloga Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a constatação é de que as mortes violentas, de uma forma geral, têm uma dinâmica muito mais de crime urbano, com vítimas do sexo masculino, jovens negros periféricos, a morte com arma de fogo. Já as mortes das mulheres são, como a gente viu pelos números, em casa. No caso dos feminicídios, os principais instrumentos de agressão são arma branca, né, facas, e a violência física, tipo asfixia. Como o crime acontece dentro de casa, o homem ele usa o que tiver na frente para matar, né, e geralmente são essas coisas. E por isso a questão do controle de armas, né, toda essa política do Bolsonaro de liberação das armas é uma coisa que afeta diretamente a vida da mulher, né?
considerando que esse crime acontece em casa. Acho que tem uma questão que é importante a gente falar, e a Samira bate muito nessa tecla, que é a subnotificação de feminicídios. Porque em muitos casos, a pessoa que registra o boletim de ocorrência, ou a pessoa que atende o chamado do 190, por desconhecimento ou despreparo, não registra como feminicídio, registra como tentativa de homicídio ou homicídio. Então, hoje 30% dos homicídios são feminicídio, mas pode ser muito mais, né? Uma outra coisa importante é que esse aumento da violência contra a mulher, ele de certa forma se interliga com o aumento do crime organizado. A Samira, ela detalha que esses homens que estão dentro das facções, eles vão se relacionar com mulheres e, por viverem dentro de um contexto de violência, vão cometer violência doméstica. E muitos deles têm arma de fogo. Então, todo esse contexto acaba colaborando para um aumento da violência e ela relaciona essas duas coisas. E aí, nesse aspecto, vale a gente mencionar que há estados e estados, né? Tem estados que têm uma atuação mais avançada, mais de acordo com os nossos tempos, e outros que são mais atrasados. Por exemplo, no Ceará, qualquer mulher envolvida no tráfico e que é assassinada entra na conta de homicídio, porque eles entendem que o crime está no âmbito do tráfico, mesmo que ela tenha sido morta pelo parceiro. Então, não entra na conta de feminicídio. Agora, eu queria falar um pouco sobre a subnotificação de uma forma geral da violência contra a mulher. Como sempre, todo ano, esse indicador ele aumenta. Tem muito governador que gosta de dizer que o aumento decorre da subnotificação. Então, antes as mulheres não denunciavam e agora elas denunciam e, por isso, existe sempre um aumento desse número. Só que há variáveis que, de certa forma, inviabilizam um pouco esse argumento. O mapa anual da violência de gênero, que foi feito pelo Senado Federal, publicado esse ano, calcula que a subnotificação, ou seja, as mulheres que foram vítimas e não denunciaram, é de 61% no Brasil. Por região, o maior índice de subnotificação é o Centro-Oeste, com 65%. Contam para essa subnotificação não só a vergonha ou medo de denunciar, mas também a não percepção da violência. Ou seja, essa mulher ela não enxerga como violência o insulto, o empurrão, quebrar objetos perto dela. Ela não classifica isso como violência. E também na conta dessa subnotificação entra a violência sexual contra meninas, que são muito crianças e não conseguem detectar aquele ato como violento. Elas não sabem o que está acontecendo. Um outro ponto relevante que a Samira Bueno levanta é o seguinte: no período da pandemia, com todo mundo dentro de casa, todo tipo de violência contra a mulher e contra crianças aumentou. E com o isolamento, todas as restrições de transporte e tudo mais, as secretarias de segurança pública acabaram criando ferramentas online para denúncia, boletim de ocorrência online e tal. E aí, houve uma explosão de denúncias. O que é preocupante é que a pandemia acabou, o isolamento acabou e os números não diminuíram. Eles só aumentam. Isso ajuda, eu acho, a gente entender um pouco que essa subnotificação, ainda que seja muito alta ainda, ela diminuiu muito. Então, assim, realmente, quando a gente pega esse recorte pandêmico, dá pra gente ver que, de fato, a violência contra a mulher aumentou. E sobre isso, eu acho que vale a gente destacar o enorme trabalho de desinformação sobre a Lei Maria da Penha, feito pela extrema-direita. Aquele site Brasil Paralelo fez um documentário, muito entre aspas, para defender a versão do marido agressor, descredibilizando a mulher que deu nome à lei, e a própria lei de fato, descredibilizando a lei, colocando a Maria da Penha como ciumenta, como se ela merecesse o que aconteceu. Existe uma agenda da direita contra a mulher, uma agenda da direita contra os pleitos das mulheres de liberdade, de tudo, né? De trabalho, liberdade sexual, liberdade religiosa. Toda uma agenda contra isso. E a gente chegou a tal ponto de ter esse documentário absurdo, que teve milhares de visualizações, e chegou a tal ponto que a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, teve que pedir para o governo do Ceará proteção policial para Maria da Penha, porque por causa dessa investida da extrema-direita, ela estava sendo ameaçada, e o governo concedeu essa proteção policial para ela. Então, mais de 20 anos depois da lei,
pra gente ter uma dimensão do retrocesso. Por outro lado, você tem muita desinformação, mas você também tem muita informação, né? Você tem as mulheres muito mais conscientes do que é violência do que era antes. As ferramentas de denúncia funcionam muito melhor hoje. Você tem os observadores desse tipo de crime, como o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E você tem, eu diria, na imprensa, nas comunidades, nas ONGs, mas também na imprensa, esse trabalho de dar visibilidade para os casos de agressão, de violência, tá? Hoje isso é uma pauta importante que eu acho que ajuda a difundir e a informar. Nesse caso, queria destacar um trabalho específico que eu acho que é muito importante, que é no UOL, que é da Cris Fibe, que é uma grande jornalista e que dá muita visibilidade a esse tema da violência contra a mulher. E eu acho que hoje talvez seja a principal jornalista que faz a cobertura desse assunto. Então, só pra gente também não terminar numa nota de desespero, né, de ser mulher nesse país, eu acho que há também coisas boas acontecendo. Muito bem lembrado, mas mesmo com essa ressalva, é muito impressionante. Os números são muito acachapantes e as políticas públicas, o empenho, a energia dedicada a isso é claramente insuficiente, né? Por parte do poder público, por parte da sociedade, mas eu penso no poder público, nas políticas que podem ser implementadas, na energia e de gasto de dinheiro mesmo. Daí é uma coisa de você pôr dinheiro e pôr atenção e transformar isso em prioridade, porque esses dados de violência meio que já fazem parte da nossa paisagem, né? Melhorou um pouquinho, piorou um pouquinho. O quadro geral é desastroso, assim, é uma sociedade muito ruim. Muito ruim. Eu estou evitando a palavra doente, mas eu acho realmente, sei lá, é desalentador. Você terminou com a sua nota positiva, eu não quero eu terminar com a minha nota. Aí você destruiu tudo. Eu destruí um pouco. Não destruí, eu tô enfatizando isso, mas parece que a gente já tá anestesiado para isso tudo, sabe? Faz parte da nossa paisagem mesmo. Tem um verso do Carlos Drummond de Andrade que ele fala: fiéis servidores da nossa paisagem. Um poema, acho que é Os Bens e o Sangue. É um pouco como se fosse uma coisa quase imutável, sabe? Um presépio brasileiro. E tamo nessa. Bom, vou terminar o terceiro bloco do programa por aqui. Desculpa pelo tom. Não quero estragar a ressalva da Ana Clara, que é muito importante. E a menção a Cris Fibe, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Folha. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, viramos a chavinha. Vamos passar vexame juntos no Kinder Ovo. Já voltamos. Olá, eu sou Pedro Dória e queria convidar você a conhecer o Meio. Toda quarta, nossos assinantes premium recebem o Meio Político, a nossa newsletter de análise política. Textos de Christian Lynch, Caro Evangelista, Wilson Gomes e outros cientistas e pesquisadores que vão ajudar você a aprofundar o seu conhecimento político. Ouvintes do Foro ganham um mês de Meio Premium cortesia, basta entrar em canalmeio.com.br/foro. Siga o link na descrição desse episódio. Muito bem, estamos de volta. Direção sem mais delongas, como eu gosto de dizer. Solta aí, Mari Faria. Vamos passar vexame. Eu só traço um paralelo ao uso da mídia do nosso país contra o Bolsonaro, aquele Ciro famoso debate Nogueira que prejudicou o Lula naquela eleição. Acertou? Já teve Ciro Nogueira, porque eu acertei já o Ciro Nogueira. Sim. Muito bom. Ciro Nogueira tá subjúdice. Boa frase curta, o Celso acertou, hein? Cara, pra ser honesto, que eu pensei foi quem é o único cara com sotaque nordestino que apoia o Bolsonaro. Revelando a sua estranha familiaridade com o Centrão, Celso. São meus amigão. Quem fala é o senador Ciro Nogueira, PP Pato Pato do Piauí, em entrevista ao portal UOL. Amigo do Celso, que matou a charada. Muito bem, chegamos ao Correio Elegante, a melhor parte do programa, que é feita por vocês, ouvintes apaixonados. E eu vou começar lendo uma carta da Marina Thompson, que mandou um e-mail. Ela diz assim: querido trio do Foro, como os considero íntimos, já que estão na minha casa todo sábado durante a faxina, podem me chamar de Nina. Sou ouvinte e fã desde o começo da pandemia, quando fui apresentado ao podcast pelo meu parceiro de vida, Faustinho. Gostaria de agradecer pelo retorno de vocês, pelas reflexões maravilhosas e pela forma leve e divertida com que me mantém informada sobre os assuntos e surtos do nosso país.
A mensagem é um agradecimento a vocês e uma declaração de amor àquele com quem eu divido a vida, a visão de mundo, os sonhos e as angústias. Faustinho e eu, em breve, faremos 20 anos juntos e apesar da rotina muitas vezes assumir as rédeas da vida, quero dizer que o romantismo por aqui não morreu. Sendo assim, te amo, marido. Um super beijo a toda a equipe deste que é meu podcast 5 Stars do Coração. Marina, muito obrigado. Um beijo pra você. Beijo pro Faustinho. Te amo, marido, é uma frase improvável, hein? O pessoal fala te amo só quando tá namorando. Tá? Não é, meninas? Te amo, marido. Essa é realmente 5 stars pra Marina. Acho que foi o primeiro. Marina e Faustinho são um alento. Abraço pra você. A esperança. A Bárbara Cruz também escreveu para declarar seu amor via foro. Sou uma grande fã e escrevo esse correio elegante para um dos maiores teresiners deste Brasil, meu companheiro de vida, Marcelo Parreira. Também jornalista, ele compartilha com vocês essa tara pela política brasileira, além do profissionalmente esperado e do humanamente recomendado, o que o faz ser um Usain Bolt no Kinder Ovo. Pelo menos ele é. Usain Bolt. É o Celso, né? Porra. E eu tô uma espécie de Barrichello no Kinder Ovo. Eu não tô nem qualificada, mas tudo bem. Tô em outras raias. O Usain Bolt aqui é o ninguém acertou, sabe? Ele tá disparado na frente. Segunda, dia 22, é aniversário dele. E quarta-feira, 24, completamos 4 anos de relacionamento. Não é sempre que nossos horários malucos nos permitem escutar o foro juntos. Mas o podcast é, com certeza, uma peça muito importante na história do Marcelo como pessoa e para nós como casal. Então, obrigada. Beijos. Bárbara e Marcelo, parabéns pelos 4 anos juntos, pelo aniversário do Marcelo. Valeu, Bárbara. Parabéns. Parabéns, continuem casal. Com a gente. Abraços, beijos. O Pedro Lima, de Fortaleza, escreveu: saúdo nessa cartinha bancada que tem o árduo trabalho de informar com precisão e veracidade as notícias do caos político no Brasil e no mundo. No primeiro parágrafo, Fernando, que prepara os ouvintes, sintetiza e arremata com maestria o boom de informação e a realidade às vezes frustrante. No segundo parágrafo, vou com Ana Clara, agradecendo a competência com quem nos traz dados e informes direto da fonte de onde as coisas acontecem. E no terceiro parágrafo é com você, Celso, que nos faz refletir sobre o comportamento e a interação destes que compõem nosso cenário político e social. Do terceiro parágrafo, pulamos, sem mais delongas, direto para o Kinder Ovo. E aqui atendo a um pedido da minha filha, Luara, ouvinte assídua, que vive na França desde 2021 e me envia semanalmente vídeos dos momentos em que escuta o Kinder Ovo e dificilmente acerta. Tamo junto, Luara. Ela pede por áudios de personas mais, abre aspas, jovens, fecha aspas, e menos obscurantistas. Ela que no próximo dia 20 de julho completa 22 anos, ficaria feliz em ouvir as felicitações dessa versada banca do Foro de Teresina. Programa que escuta pontualmente nas tardes de sexta com os amigos na cidade de Grenoble, aos pés dos Alpes franceses. Obrigado e um abraço. Luara, Pedro, muito obrigado por vocês ouvirem a gente. Luara, vamos tentar arranjar aqui uns Kinder Ovo. Eu também acho. Podia programas mais jovens, tipo em franceses, Lévi-Strauss, Derrida, ou Adorno. Super jovem. Alemão. Podia pôr essa turma. Essa turma jovem. Tem um tal de Cal também, século XIX. Luara, parabéns antecipado. Parabéns. Muito bem. Passou rápido hoje. Acabou. Vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixa de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Evelyn Argenta, da Luísa Silvestrini e do Thiago Picado. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emília Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do grande Dani Di, no Rio de Janeiro, e na minha casa em São Paulo. Eu me despeço, então, dos meus amigos. Celso Rocha de Barros. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até a próxima sexta. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Até mais. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem.